Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar sobre Torá em tempos modernos, Rabino Dani Ashkenazi. Será que combina a gente falar de Torá num tempo tão avançado como a gente está vivendo? Internet, AI, diversidade, essa coisa toda, esse mundo louco que a gente está vivendo. Será que ainda faz sentido a gente falar de Torá, Rabino Dani? Explicações 4.0, tenho certeza que vai vir coisa boa por aí. Então, hoje falaremos sobre Torá em tempos modernos e sempre com agradecimento, Rabino Dani, a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta os seus estúdios para a gente faça os nossos podcasts. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje nós vamos falar sobre Torá em tempos modernos, Rabino Dani. Fica à vontade, vamos ver para onde isso aqui vai levar a gente. Vamos ver se Torá faz sentido hoje em dia ou não, se já é um livro e um conceito ultrapassado, Rabino. Vamos ver. Olha, muitos chamam esta obra do Velho Testamento. É isso. É velho. A Torá, ela é eterna. Tem que começar esse podcast dessa maneira. A Torá, ela é eterna, os seus ensinamentos são eternos. Existe uma frase do rei Salomão, onde ele diz, é uma passagem também dos 24 livros da Torá, dos profetas e das escrituras, ele fala o seguinte: uma geração vem, uma geração vai, e não há nada de novo abaixo do sol. O sol já viu tudo. Então, tem várias maneiras de como você ler e interpretá-la. E para sempre você pode adaptá-la, os ensinamentos em tempos modernos. Eu diria mais, é um guia para os tempos modernos, por incrível que pareça. Por mais de que ela tenha mais de 3.300 anos. Desde que ela foi entregue para o povo judeu na saída do Egito, no deserto do Sinai, perto do Monte Sinai. Quer dizer, parece uma obra bem antiga, mas ao mesmo tempo é uma obra extremamente atualizada. Quando a gente sai do princípio que a Torá era o blueprint, como é que fala isso? O blueprint, na verdade, era o projeto da criação do mundo. A mística diz, Stakel Beoraita ubara alma. Deus olhava a Torá e criou o mundo. Quer dizer, você vai achar esse mundo o mundo antigo? Esse mundo antigo que foi criado lá, há não sei quantos anos atrás, nossa crença, 5.786 anos atrás, diga como queira, tem tanta coisa que ainda a gente não viu, não conhece, desconhece, a gente não conhece absolutamente nada desse mundo, e foi criado através do projeto, era a Torá. Então a nossa Torá, quer dizer, Deus olhava a Torá e criou o mundo. A Torá, para nós, é uma obra eterna, onde os seus ensinamentos são eternos. E sempre, por incrível que pareça, cada vez que acontece algo novo, a gente encontra indicação disso na nossa Sagrada Torá. É verdade que muitas vezes acontece e a gente vê, já estava escrito. Que nunca podíamos imaginar que as coisas que estavam escritas de uma maneira seriam interpretadas em tempo real. Olha só como cai como uma luva. Isso que estava escrito. E a gente vê que o caminho traçado por toda a história que viveram esses antepassados, descritos naquela obra chamada Torá, são ensinamentos para todo o tempo. Então, a gente não pode chamar que é um Velho Testamento, que é old fashion, que a Torá é antiga, etc. Ao contrário, toda a passagem dela tem coisas maravilhosas que podem ser interpretadas. E eu amo essas interpretações da Torá em tempos modernos. É a coisa mais linda e maravilhosa. Eu vou trazer um exemplo, já que tem a ver com esse período que a gente está estudando, para a gente entender o que eu estou falando. Dia 10 do mês atual de Shvat, em hebraico, do ano de 1966, o Rebbe, ele proferia as palavras, estava falando as palavras diante dos seus discípulos,
E ele disse o seguinte, olha só como é que é o que a gente aprende da nossa Sagrada Torá, como administrar uma empresa. E como, imagina, uma empresa, administrar a empresa. Ele diz, toda e qualquer instituição, assim disse, funciona da seguinte maneira. Primeiro você é afiliado a ela, para depois desfrutar os bens que ela tem. Não adianta. Você quer desfrutar os milhas da América, né? Você precisa, então, comprar membro do clube. Membro do clube. Membership. É isso que ele falava, fala member lá em 1966. Primeiro você compra a carteira e depois você vai desfrutar. Então você tem que pagar o que é o título. Você pertencer a um grupo, você tem que comprar um título para depois desfrutar aquilo que a entidade tem para te oferecer. Porque agora você é sócio. Diz o Rebbe, isso aqui não é assim que funciona. Não é a gente que funciona. O nosso sucesso, diz o Rebbe, o sucesso do Chabad é diferente. É exatamente o contrário. A gente, quando traz a pessoa, primeiro a gente dá tudo para ela. Não cobra dela absolutamente nada. Você vai dar tudo para ela e mais um pouco. Uma pessoa, ela veio, ela precisa de ajuda? Ajuda ela física. Primeiro você dá tudo para ela. Depois que você dá tudo para ela está vendo que ela foi beneficiada, aí ela vai entender que assim você atua com todas as pessoas. Aí você fala, olha, a gente está precisando para ajudar mais pessoas. Quanto você acha que ela vai dar? O preço do título ou muito mais? Muito mais. E assim a corrente fica muito maior, etc. De repente ele pega isso no ensinamento da Torá. Ele diz o seguinte, uma coisa curiosa, ele fala, quando Deus veio entregar a Torá para o povo de Israel, ele veio sugerir, ele veio primeiro como um vendedor, como um ambulante que veio oferecer. E galera, assim está escrito na Torá, literalmente, na porção agora que a gente acabou de ler, Shabbat Yitro, Deus falou o seguinte, eles chegaram no Monte Sinai, estou falando de história, olha, é uma história que está escrita em versículos, mas olha como que você pode aprender para o mundo real. É isso que eu gosto, os bastidores da Torá é o que mais me incita, né? Me deixa assim, é uma loucura, isso é lindo, é muito legal. Está escrito, eles chegaram no Monte Sinai, chegaram no primeiro dia do mês de Sivan, estava lindo, maravilhoso. Aí no segundo dia, Deus chamou Moshe, sobe aqui, deixa eu te falar, deixa eu te falar qual a pegada. Eu quero que você transmita para o povo de Israel o seguinte, olha, se eles me escutarem, eu farei deles uma grande nação, que não sei o que mais, né? Porque aí eu vou estar junto com eles, ver se eles topam. Deixa eu ver se eles topam, mas eu estranho esse papo. Tá bom, Moisés ele desce, são 3 versículos, tá bom? Ele desce, fala com o povo de Israel topou, aí ele vai lá e fala, eles toparam, que legal, então pronto, temos negócio, eles gostaram da proposta. Da proposta. Que história é essa de proposta? Proposta? Deus está dando propostas. Você quer comprar o mercado? Quer dizer, Deus está vendendo... Que produto é esse? Está vendendo a Torá como um produto. Mas qual que era a ideia? Deus viu que, em primeira instância, quando ele tinha mandado Adão não comer do fruto proibido, ele não perguntou para Adão se era para comer ou não. Você não quer comer desse fruto proibido, sabe? Não, ele falou o seguinte, você não pode. O que aconteceu? Ele comeu e pecou. Mas quando você vem e oferece e você diz qual que vai ser o resultado, tá certo? Se a pessoa quer, então ela vai apreciar, ela vai ver e ela vai tomar a decisão se ela quer ou não. Quando você toma de livre-arbítrio, você vai guardar muito mais. Claro. Você vai fazer muito mais. Você não foi imposto para poder cumprir. Então, veja, eu estou te trazendo uma passagem que aparentemente está escrito lá, que a gente passa batido quando lê. Ninguém está vendo esses bastidores. De repente você está vendo uma grande lição de como que você tem que fazer teu business crescer. E é um sucesso, de repente, da nossa... Porque os rabat estão no mundo inteiro. Porque quando chega alguém, a gente dá tudo pro cara. O cara acabou de chegar, o cara... Você nunca vai em muitos lugares do mundo que você nunca vai ser visto. E o rabino está tirando tudo que você... Porque ele sabe que quando você é para o outro, então você também vai fazer a mesma coisa, você vai dar muito mais do que você pensava dar. Só vou te comprar um título, perder a oportunidade de ganhar muito mais. E isso aqui a gente aprende de modo... Eu estou te trazendo um exemplo assim, olha, como é que você lê isso? Não, está escrito, leia, entenda o que está por trás das explicações e veja que lindo o ensinamento que você pode aprender.
só naquela época. Não, mas estava falando lá sobre Getró, deserto. Amigo, o que representa o deserto? Terra árida. O que quer dizer? O momento que você está precisando e não tem, momento de dificuldade. Sabe, tudo tem interpretação. E aí que está a interpretação da nossa Sagrada Torá, que vem de acordo com a interpretação correta que a gente tem, é um negócio eterno, não tem fim, e a gente tira lições assim, incansáveis, assim, incríveis. O que a gente diz? Quando a gente fala Torá, estamos falando de uma ciência divina. Ciência divina não é uma ciência limitada. É uma ciência ilimitada. Isso é fato, a gente tem que ter noção disso, entendeu? Se a Torá representa o conhecimento divino, então pronto, é de eterno. Eterno como ele é, o conhecimento dele também é. E tudo você pode interpretar. Então é lindo quando a gente vê que em todas as épocas, em todos os momentos, em todas as ocasiões, e para todas... E hoje você pode brincar com isso, você vai brincar com o IA. Vai falar, fala panela e Torá. O cara vai te achar conexão. E está escrito panela da Torá. Por incrível que pareça. Você está entendendo? Estou querendo te dizer que a Torá ela é divina e realmente foi dada para ser interpretada. E uma vez que ele é infinito, então também as suas orientações são infinitas. Ou a ética dos pais fala, vira ela e revira ela, que tudo está nela. Se você quiser encontrar qualquer coisa, você vai encontrar na Torá. A parte interessante, eu acho que isso que você fala que você vai encontrar e que as coisas estão lá e que de fato realmente estão. Porque essa provocação nossa é uma provocação que a gente no dia a dia, quando a gente está estudando nossas coisas, lendo Parashiot e vendo estudos e tudo mais, a gente vê a explicação para o dia a dia ali claramente, né? Dá para ver claro, não é nem... Você fala, não, vamos tentar entender isso aqui. Não, está escrito lá claramente como as coisas são, porque a gente já repetiu isso aqui muitas vezes no programa, né? Que a Torá é o manual do mundo. Então, se você tem um manual do mundo, ele está escrito lá. Como você vai achar, uma questão de você procurar nos lugares certos e tentar entender onde ele está. Para todos os tempos. Para todos os tempos, é isso. Quer dizer, e uma coisa que a Torá tem, que também a gente já falou várias vezes, mas eu acho interessante para falar que se encaixa em tempos modernos, não encaixa em tempos modernos, é a quantidade de prismas. Eu vou falar desse jeito, quantos óculos já não foram trocados para olhar a Torá de todos os lados daquilo que está escrito ali. Seja com a interpretação dos números das letras, seja com a interpretação da quantidade de letras, seja com o formato das letras, seja com a mensagem que está lá dentro, seja com a mensagem que está lá dentro conectada com as mensagens que estão em outros lugares, seja tantas formas, porque é uma coisa interessante, certo? Se você, por exemplo, eu vou falar uma coisa forte aqui, um negócio que tem muito peso, você pega a bomba atômica. Então, o cara quer entender aquela fórmula, o cara pega aquela fórmula e fala, meu, como é que isso aqui explode desse jeito? Como é que isso aqui pode acontecer? Então, o cara que entende, que consegue ler aquilo ali, vai chegar a uma conclusão de que, puxa vida, isso aqui é fantástico, olha isso, mexe isso com aquilo, reage aqui, reage ali, depois pega aqui, depois a pressão, depois o calor, depois o... Bum! Então, da mesma maneira, e nesse ponto é atemporal, é você saber que a Torá foi olhada e interpretada por tantos prismas e de tantas formas que a resposta sempre está lá. A resposta sempre está lá. Sabe, Renato, falando sobre isso em tempos modernos, me veio agora na cabeça, meu filho me compartilhou um podcast super, hiper moderno, que vale a pena deixar, acho que esse é o tema importante para a gente falar sobre isso. O que eles estão debatendo nesse tema? Foram perguntar para os grandes rabinos da atualidade, foram perguntar se vai chegar um dia onde a gente vai poder dar um diploma para a inteligência artificial como rabino. Super legal. Estamos falando que estamos discutindo isso. O que a Torá diz, quer dizer, eles estão perguntando para os rabinos da atualidade o que a Torá diria. Será que um dia poderemos dar um título, literalmente, um diploma de rabino para inteligência artificial ou não? Poderíamos fazer prova para a inteligência artificial igual fazemos para rabinos que estão sendo formados e ver
Se ele responde igual ou mais até, poderíamos então intitulá-los como rabbis, yais rabbis, perguntas da atualidade. Está sendo debatido isso hoje em dia. Agora, eu preciso achar referências na nossa Torá para poder até onde a gente vai ou não. E quando a gente acha referências, a gente pode chegar a um determinado Você trouxe uma coisa muito interessante agora, porque você fala isso o tempo inteiro. Você realmente fala isso o tempo inteiro. Você fala assim, nada do que eu falo não está escrito em algum livro de Torá. Se eu falo, eu li. Eu não falo da boca para fora. Eu falo porque eu li. E mais, li de fontes fidedignas. Fontes que são fontes não alternativas. São fontes de capas pretas de nomes pesadíssimos. Sim. Ok. Então, assim, isso aqui que é a parte interessante. Porque existe uma discussão do sushi, né? Então, isso é uma coisa sabida, né? Muita gente sabe. Quem não sabe também vai saber agora. Quando chegou o sushi, a comida japonesa, houve toda uma discussão se podia ou não podia comer o tal do sushi. O que fazer com essa comida japonesa que chegou, se isso é kasher ou não é kasher, se pode o peixe, não pode o peixe. E aqui vale só para a gente fazer essa análise do que você estava falando. Quer dizer, não é que fizeram um achômetro para responder se pode ou não pode. Não é, juntou 10 rabinos e aí, pode ou não pode? Não, vamos falar que pode, vamos falar que pode. Não é isso, não é assim que funciona. Referência. Então, continua, porque você trouxe esse ponto, eu acho que é um ponto importantíssimo. Isso é muito incrível, isso é muito incrível. No caso, só para poder, no caso do sushi, a questão é o seguinte, se é do peixe, se é determinado peixe que é de escamas e barbatanas, é da espécie kasher, não tem questão, a questão era Shabbat. Porque o Código de Leis diz, quando fechou o Código de Leis há 500 anos atrás, não se comia peixe cru. Então o peixe cru era chamado algo que é denominado no dia de Shabbat não muktzeh. Muktzeh significa algo que você não pode pegar e manusear, porque você não consome isso, então você precisa preparar, e preparar a gente não prepara no Shabbat, então você não podia consumir. E assim está determinado no Código de Leis que peixe cru é muktzeh, quer dizer, não poderíamos manusear. Hoje em dia as pessoas comem peixe cru, então muda a lei. Não é que muda a lei, na época não se comia, hoje come. Então baseado que se come hoje em dia, então ele deixou o título de ser muktzeh, porque ele já não é mais aquilo que não é comida. Então veja, tudo tem que ter referência e tem que ter um motivo. Você sabe o motivo por que foi determinado antes? Porque não se comia. Hoje se come, então muda. Isso que a gente fala que tem que ter referência. E aqui, isso é uma coisa interessante. O que você trouxe. Coisas que não se comem durante a semana tem uma regra para as coisas que não se comem. E tem a regra para as coisas que se comem durante a semana. Então, assim, só para esmiuçar a tua explicação. Quer dizer, se você, não é que, não, mas então inventaram que agora come. Não, a Torá explica que quando você come durante a semana, pode no Shabbat. Você não come durante a semana. Porque aí você tem que preparar tudo, etc., como uma coisa crua. Então, arroz, por exemplo, cru. Então, você não pode manusear no Shabbat, porque não é comida. Peixe cru, antigamente, não era comida. Isso. Hoje é. Então, um dia, se for comer arroz cru, vai ser permitido. Vai poder. Porque todo mundo come arroz cru. Não sei se é bom, não sei se é tudo bem. Enfim. Porque o que determina se é algo proibido ou não é a realidade. Então, se a realidade muda, olha como a Torá é eterna, mais uma razão do que a Torá é eterna e apropriada, porque você tem que ter referência. O que chegaram à conclusão lá do caso do rabbis? Do Ayai do rabbis, etc. Então, Rabbi Ai. O que chegaram à conclusão? Conclusão não, que eles estão debatendo todo esse assunto, é uma coisa nova. Primeiro, que eles estão fazendo, por conta daquilo que você mencionou anteriormente, eles estão criando um database apenas dos nossos livros, para que a inteligência artificial pegue apenas de livros que passaram, de pedigree, livros que tem aval, etc. Para assim, eu vou te falar uma coisa, fiquei sabendo recentemente, não muito tempo atrás, acho que eu te comentei, eu presenteei meu filho que é juiz, que responde muitas perguntas de leis sobre o judaísmo, num site chamado Ask the Rabbi, ele pertence a um grupo de rabinos que responde, está lá para mais de quase 20 mil respostas que ele já respondeu sobre o judaísmo, e eu presenteei ele com um HD externo,
né, que ele conecta no PC dele, no computador dele, que tem 100 mil livros. 100 mil obras de livros, 100 mil. Né? Você consegue enumerar E 10 não são todos. títulos E não são todos. Então, agora ele me falou, pai, eu estou comprando uma caneta 160 mil. Quer dizer, em 5 anos eles Digitalizaram. mais 60 mil. Então é um negócio incrível. Então eles estão criando hoje em dia, eu já ouvi dizer, database para poder mensurar. Agora, a questão mencionada anteriormente, se poderíamos realmente certificar o Rabbi AI como um rabino. Então aí tem um pouquinho de divergência. Há rabinos que falam, por exemplo, que realmente vai fazer perguntas. E se nós estamos vendo que a máquina está respondendo de acordo, que poderíamos sim. Outros falam não. Então por quê? Porque falta o feeling. Máquina ainda não tem sentimento. Sim. E não sabe ponderar quem está perguntando e quem não está perguntando. E para isso precisa tato. Para isso precisa você entender. E as máquinas ainda não possuem um tato para poder entender quem é que está questionando. Quando alguém vem me fazer uma pergunta, aquilo que a gente falou uma vez aqui, e vale a pena voltar sobre isso, um cara queria escrever um livro só sobre perguntas e respostas sobre judaísmo, e crente que ele estava fazendo uma grande obra. Então, no final dessa obra, quando ele trabalhou em anos, ele decidiu pedir uma bênção para o Rebbe, para ver se podia publicar na certa, que o Rebbe ia responder que sim. O Rebbe falou que não. O Rebbe falou, não escreve um livro de perguntas e respostas sobre judaísmo, porque no judaísmo nós não respondemos perguntas, nós respondemos quem pergunta. Porque às vezes as pessoas não estão no mesmo nível. Claro. E para cada um você tem uma resposta de acordo com a realidade dele. Tem coisas que devem ser, a gente pode rigorar, ser mais rigorosos. Tem coisas que a gente pode ser mais leniente. Então, de acordo com quem pergunta e da situação que ele se encontra, assim vai ser a resposta. Então isso nem sempre uma máquina sabe quem é que está falando com ela. Falta feeling. Porque ela vai ser fidedigna à pergunta que foi feita e trazer as respostas técnicas e literais daquilo que está escrito. É isso que ela vai fazer. Isso, ela vai. Então, agora... fato, né? Sim. É fato. Então, isso já ajuda muito, caso ela diria o seguinte, se você for rigoroso, faz assim. Pode ser leniente, faz assim. Ajuda muito. Aí tem alguém que tem que decidir. Se o cara é leniente ou rigoroso. Isso, exato. Isso que falta o feeling, né? Certo. Você pega uma pessoa, um doutor da velha guarda, eles não conseguem entender o que é consulta via tela, via Zoom. Cadê? Toca 33, fala, chuchuta, bota martelinho na perna. Eles precisam palpar. Bota aquele stand para poder... Fala aí, respira isso. 33. Cadê a língua? Pô, hoje em dia, não. Hoje tudo é de pirona, regras gerais. Não é assim. Tem que ser específico, né? Uma clínica, sabe? Uma clínica, a gente sabe, para dor de cabeça, não, a gente precisa entender qual que é a situação do cara. Então, a mesma coisa a gente diz aqui. Mas é curioso, por que eu quero trazer aqui nesse papo já? Está sendo discutido isso. Está sendo falado isso. Está sendo programado uma AI só... eu te falo que o tema mais... É muito legal isso. Mais interessante, eu diria, que teve... porque, de novo, você tem que achar a fonte para saber o que você vai fazer com a situação, e que você me disse que teve isso num Keynote, que é o encontro dos rabinos, né, tal, que aconteceu alguns anos atrás. Sim. Você falou que estava sendo discutido o que fazer com a questão dos transgêneros. Sim. Eu achei isso sensacional. Quer dizer, como não é moderno, se você tem que achar referências para saber como você vai resolver a questão dos transgêneros, porque vai ter transgênero agora, eles vão aparecer na sinagoga. E aí, o que você faz? Acaso vai para lá, você não vai, você sobe, você desce, você leva, você não leva, conta, não conta, faz, não faz. Saiu um livro inteiro sobre isso. Eu comprei esse livro. Chama Dor Tapuchotem, uma geração revirada. Quer dizer, eu sei o nome do livro, mas que tem outras ideias e fala exatamente sobre isso. E é super, hiper interessante. Quando eu li esse livro, eu achei super interessante. O que é interessante, que eu acho, Dani, é que muita gente acha que o mundo moderno não é discutido pela Torá. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Se você perguntar para uma pessoa moderna hoje, vai falar assim, você acha que os rabinos pensam no mundo moderno?
De jeito nenhum, os caras andam de preto e branco, os caras não querem saber de nada disso, os caras são tudo louco lá, os caras tudo louco, lá aceita. Eles não acham que os assuntos estão sendo tratados e eles não sabem que se chegam a conclusões lindíssimas. Que se chegam a conclusões de respeito, se chegam a conclusões muito. De como fazer a coisa acontecer direitinho. Muito mesmo. É assim, eu vou fazer, não comparando pessoas com comida, não é isso que eu vou fazer, mas é só para dar um parâmetro aqui. Quer dizer, quando você fala que o peixe que não era comido agora é comido, você aceita o status quo daquela situação que está acontecendo nesse momento. Fato. O status quo da situação mudou. Então, se você tem agora uma situação onde um ser humano vai ter um status quo diferente, você precisa discutir o que você vai fazer com essa mudança e como isso aqui vai acontecer com todo o respeito do mundo e respeitando a Torá. Como é que você vai fazer para isso funcionar, esse quebra-cabeça funcionar? Isso. Então, assim, eu acho... eu adoro esse tema que a gente falou hoje, porque assim, eu gosto de vários, né? Quem gosta de Torá, gosta de tudo. Desmistifica muita coisa. Porque as pessoas falam, esses caras não sabem nada, não falam, tão velhos, eles não querem abordar, falam que não existe. Não é verdade. Isso. Não é verdade. Isso. Não, aliás, é zero verdade. Não é que não é verdade, é zero verdade. Principalmente no movimento Rabada. Não vou falar que em todo lugar, não vou falar que em todo... Então... E o que é mais bonito, para mim, na história, é que no movimento, nesse estudo, a tendência é o respeito ao ser humano. A tendência não é... Não pode transgredir. Não pode transgredir. Mas a tendência é achar uma forma de respeito para essa situação que foi criada. E isso aqui é lindo, meu. Isso é lindo. Porque uma coisa que você também falou, que era uma atitude que principalmente o movimento Chabad faz isso e faz mesmo, é um movimento de acolhimento, não é um movimento de expulsão. Se você faz parte da comunidade, vem, a gente não quer você longe, a gente quer ser perto, fica aqui. Aí o cara fala, mas eu não ponho nada, eu não faço nada. Maravilhoso, é você mesmo, vem, fica aqui com a gente, vem tomar uma cerveja. Você toma cerveja? Não é uma cerveja, pô. Entendeu? Beleza, não precisa, não põe nada, não faz nada, mas vem tomar uma cerveja com a gente. Isso é muito bonito, porque, de novo, isso respeita o status quo deste momento e bota as pessoas próximas. Isso é muito lindo. A gente não está aqui para julgar, entendeu? Nosso Rebbe nunca julgou ninguém. Nunca julgou. A gente não julga a pessoa. A gente acolhe a pessoa. Tem que acolher a pessoa como ela é, simplesmente. Entendeu? Não se ela faz ou se ela deixa de fazer. Ela é um membro, ela é irmão, etc. Indiferente. Qual que é o caminho que ela está tomando? Essa é a pura verdade. Nós temos responsabilidade para todos os irmãos. Então não existe pessoas excomungadas, sabe, pessoas afastadas. Não tem no nosso movimento é claro e objetivo isso. Não tem seleção. Eu não vou ser seletivo. Este eu vou pegar e este não. Nunca vai ter um este não. A primeira vez da minha vida que eu vi esse assunto que eu vou falar agora, eu estava em Hong Kong. Eu fui para o Shabbat em Hong Kong, Rabino Itzi com Fofo. Aí eu chego lá, tudo na sinagoga, e ele não está chegando. Ele não está chegando. E todo mundo está lá e ele não está chegando. O cara não está lá. E todo mundo achou estranho, porque né, não tem tantos rabinos, é ele, né? Não tem rabino. Aí, cara, o cara chega, tipo, Dani, faltando uns 5 minutos, sei lá, 3 minutos. O cara chega... Aí, o que aconteceu, Rabino? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Aí o que aconteceu? Ele falou, não, tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? Não, tá tudo bem. É que eu fui na cadeia para dar vinho e ralar para os judeus que estão lá para Shabat. E eu peguei muito trânsito na volta e me compliquei no tempo. E aí eu me atrasei. Foi a primeira vez da minha vida que eu vi que um Rabino vai na cadeia para dar vinho e ralar para o cara poder ter Shabat. E se isso não é mundo moderno, é o quê? Se isso aqui não é, vou te falar não é respeitar o ser humano, é o quê? Entendeu? Você me lembrou uma loucura. O Rabino Lipskar, de Miami, que faleceu agora, que era o Rabino Shliach do Rebbe em Bal Harbor, né, em Miami, o Lipskar. Ele, nos anos 80, escuta essa história, nos anos 80, ele teve uma ideia, porque ele visitava a prisão, e ele pediu se podia levar os prisioneiros judeus para um Fabrengen no Rebbe, sobre escolta.
se podia levar. Perguntou para o Rebbe se o Rebbe aceita acolher eles. O Rebbe falou, aceito, óbvio, que tragam eles, na condição de que eles sentem separados, espalhados na comunidade. Para que eles não se sintam, Deus nos livre, eu vou falar sobre o assunto, vou falar, e para que eles não sejam identificados. Tem 2.000 pessoas lá, está pegando um grupo de 15, ninguém vai ficar olhando, cadê? Então o Rebbe falou, e o Rebbe falou tão lindo. O Rebbe falou, o fato que vocês estão presos é para você refletir, você pode sair bem melhor, é uma oportunidade de você, não sei o quê, saiba que teu potencial é grande, que você está... Foi um negócio assim, surreal. Imagina. Tem que ver o Rabbi Lipsker contando isso aqui, ele falando todos os detalhes que ele falou para ele. Claro, vem, traz, posiciona. Estamos falando de pessoas que estavam presas por alguma coisa. Alguma coisa, sim. Que bom, fizeram. não é? E ao mesmo tempo, o que o Rebbe está fazendo? Acolhendo, encorajando eles a pegarem no tranco, a melhorar, eles têm potencial, não é à toa, você foi preso só para poder mostrar que você sim é capaz, que você vai sair de lá. Então, encorajamento. Quando você ia imaginar, surreal, como você ia surreal. imaginar que ia acontecer surreal, um negócio surreal. desse? Você está entendendo? E eu acho, tem outro ponto, Dani, que principalmente quando você consegue pegar rabinos que têm uma profundidade em determinados assuntos, às vezes não é tudo igual o rabino Dani, às vezes tem um mais profundo aqui, mais profundo ali, tem mesmo, tem rabinos que gostam mais de um assunto, gostam mais de outro, normal, natural isso aqui. E você pergunta sobre as coisas para um rabino e leva isso com seriedade, né? Não, o cara lá, Tira sarro. vai lá entender se tem uma resposta para você de verdade. Eu, Renato, e eu acho que você já me conhece bastante bem, eu falo pra caramba e pergunto pra caramba, eu nunca fiquei sem resposta. E respostas reais, não é respostas... Não, veja bem, isso aqui você pode... Sei lá, talvez... Não, cara, todas as respostas que eu recebi de Torá para os meus questionamentos, para as minhas dúvidas, todas foram objetivas. Todas foram embasadas e objetivas. Isso é importante. É fato, eu não posso negar. Desde que eu tô no Rabat, desde que eu tô frequentando a sinagoga. Antes disso não era assim que eu fazia. A gente aprende da seguinte maneira. Tudo tem. Muito comum, às vezes eu respondo, olha, me dá um tempo, deixa eu ver, eu vou te falar. Claro. Porque eu preciso ir para as minhas fontes, né, para poder rever esse conceito, para chegar a uma conclusão. De novo, eu preciso pegar as minhas referências para poder te responder a tua pergunta, para ver se há condições ou não. Às vezes, a gente aplica lenienses. Às vezes, gente, agora tem que estar tudo embasado, que nem você falou. Que nem a gente não sabe tudo. No rabinato, quando a gente foi... 1.600, 160 mil livros, não dá, 160. 160 mil livros tá difícil de saber tudo de cor. Não, mas o que é bonito, que na prova do rabinato, então o rabino ele sempre falou, eu não quero que você saiba tudo, eu quero que você saiba onde procurar. Então, na prova, quando ele faz pergunta, é com consulta, porque ele quer saber se você está indo para o lado certo. Porque tem pessoas que decoram perguntas e respostas e não sabem onde está. Quando ele pergunta, ele vê que você está indo para o capítulo certo, ele fala, pô, esse cara estudou. Significa que se na vida vão perguntar para ele, ele sabe onde buscar. Ele não precisa saber todos os detalhes. Ele falou, calma aí, isso eu estudei, deixa eu ir lá ver. Isso é um ponto que conta bastante, entendeu? Nas provas. Então, eu acho que isso é uma coisa incrível. E tudo, realmente, a gente pode encontrar referência em todos os momentos. Sobre isso que você tinha falado, tinha um grande rabino que viveu no século passado, vamos dizer assim. Tá? E ele foi perguntado sobre transgêneros. Eu falei, isso aqui não é da minha geração, é da sua. A minha geração, eu já resolvi os problemas dele. Resolve os da tua geração. Tipo, ele falou, vocês têm que se aprimorar agora, vocês nova geração têm que se aprimorar nos issues da tua vida. Eu já estou muito velho, eu deparei com os issues da minha geração quando começou, a eletricidade quando começou. Isso, tiveram muitos problemas. Pô! Muito. Você tá entendendo? E tivemos que tomar decisões, lâmpada incandescente, não lâmpada, luz, não é luz, e cada coisa que tinha, energia, não energia, sabe, essas coisas. Claro. A gente teve que... Então, cada geração
Tem os seus desafios. Você tem os seus desafios. E a gente tem que sempre procurar referências, né? E é lindo que você pega esses livros modernos de responsas dos rabinos da atualidade, que abordam temas como esse que você falou. É fantástico. Porque você vê, e você descobre cada coisa louca que você fala, uau, nunca podia imaginar que é isso. Não, nunca podia imaginar. E, como é que fala? Fertilização in vitro. Todas essas coisas. Eu amo essas coisas. Como é que é? Pode, não pode? Não pode, não sei. É lindo, isso aqui, todas são coisas normais. São agora, coisas... uma coisa que você... Agora também tem vários detalhes do que você está falando que são muito importantes. Você falou assim, aí você vai procurar e você acha lá uma resposta, você fala, uau, nunca imaginei que era essa resposta. Mas por quê? Porque aquilo que eu falei antes, a Torá ela é analisada por inúmeros prismas. Tem gente que analisou esse prisma deste assunto que você vai buscar e analisou profundamente. Ele foi lá até onde ele pôde naquele assunto, porque era um assunto que interessava a ele, de repente ele gostava daquilo. Exato. Então ele puxou aquele assunto e foi naquele assunto, foi levando e foi abrindo. Ele pega o que um achava, pega o que o outro achava, acha uma referência no lugar, acha uma referência no outro lugar, Então, isso que você trouxe, que eu acho importante para as pessoas entenderem o que a gente está falando, é que quando você consulta o rabino, se você está falando de novo com o rabino, não é questão de sério, porque sério não é a palavra, mas se você está procurando um rabino que quer achar a resposta, vamos falar assim, o que tem interesse de realmente conseguir te ajudar, esses caminhos que foram estudados, você não tinha estudado, porque aquilo ali era um assunto muito específico, às vezes, né? Então, tipo, um negócio que você não, realmente, você pode até ter visto, mas viu por cima, ou viu uma ideia, você não se aprofundou naquilo, mas sempre no judaísmo alguém se aprofundou. Sim. Não tem assunto que alguém não se aprofundou, cara. É incrível. Todos, é incrível, isso é incrível, são 160 mil livros e catalogando. Sim. Porque é isso, tem lá a resposta para tudo que você pode dar, por quê? Porque talvez um dia alguém chegou para você, Rabino Dani, e você aprofundou essa resposta tanto que você falou, cara, vou escrever um livro disso aqui. Isso. Vou deixar isso aqui registrado, porque é tão interessante tudo isso que eu achei nesse caminho, eu vou registrar. Vem outro que pega numa outra prisma e discute com você. E chega a outra conclusão, e tá tudo certo. Agora você precisa ponderar qual que é a resposta certa. Então você pega esses livros de responsas desses grandes rabinos, que é lindo, vou te falar um negócio. Você pega uma perguntinha, o cara te fala páginas e páginas, ele vai elaborando, calma aí, mas baseado nesse daqui do Talmud, baseado como foi a primeira vez, como foi a primeira vez, mas você chega a essa conclusão, mas chegando ao bem, você começa a olhar e fala, puxa, vai construindo o negócio, e depois ele chega e ok. Então, bom, chegando à conclusão, já que a grande maioria fala da discussão para lá e para cá, podemos, aí o cara que estudou tudo isso na sua complexidade, esses são os rabinos legisladores da atualidade. Tinha grandes rabinos que eles têm as obras deles, é incrível, as obras são incríveis, como é que ele vai entrando, tirando prova dali, depois fala, portanto, chegando à conclusão. Não deixa de ser igual um assunto jurídico, não é igual um tema de faculdade, é a mesma coisa, é igual. Não pode se chegar a uma conclusão sem se fazer um estudo profundo, tem que fazer um estudo profundo. E ele mostra o estudo que ele fez. Isso. Não é que ele fala, era isso, assim, então acabou. é isso. Né? Porque essas fontes, se vira. Não, cara, o cara registra lá que todos os pormenores. Quando a gente lê textos do Rebbe, né, Mamarino, Sichot, não importa, você vai ler e ele vai construindo. Esse é o assunto? Então presta aí, ó. É isso aqui primeiro. Vamos pegar por esse lado aqui, ó. Isso. Agora vamos pegar por esse lado aqui, ó. Vê isso aqui. Agora vamos pegar por esse. Agora esse aqui, que não tem nada a ver com esse. Esse aqui não tem nada. Então agora, se você juntar e botar... é uma arquitetura. É incrível. É fantástico. É lindo de ver e realmente é bem estruturado. E o mais interessante é, depois que ele trouxe toda a geniosidade de ideias e de pensamentos, ele fala, e o que a gente pode aplicar hoje em dia nisso? O que isso tem a ver comigo? Aí você morre. Fala, pô, caramba, o cara está te trazendo agora qualquer lição na prática. O que você pode aprender disso? Aí você fala, pô, não é possível. Entendeu? E isso, na verdade, assim, esses estudos profundos, eles mostram que para tudo, mesmo nesses tempos modernos, que são tempos com novos temas e novos questionamentos e novos costumes e tudo que vai se nascendo nesse caminho. E você falou uma coisa que é muito interessante, que eu venho falando isso, que a gente está no mundo da tecnologia, no mundo dos dados, esse é o atual. Mas eu falo que essa matriz do mundo que está mudando, ela mudou na época da máquina a vapor. A máquina a vapor mudou os tempos. Claro. Aquilo foi uma loucura que aconteceu naquele momento. Anteriormente, a eletricidade mudou os tempos. Você trouxe esse assunto hoje de eletricidade. Sim. Mudou.
Imagina antes da luz e depois da luz, Dani. Meu, isso aqui é uma loucura. Tá? Antes da luz, você imagina que tudo era escuro. Você imagina que você vivia no mundo escuro? Exato. Iluminado de vela, iluminado de candelabro. Cara, meu, loucura isso. E no caminho dos tempos, o desafio veio de outras maneiras, e neste momento desta virada, não menor e não maior, as respostas são dadas para esse momento, para como fazer com resolver. Exemplo do sushi, exemplo de outras coisas que acontecem, exemplo de transgênero. Do sensor, qualquer coisa. Isso. Né? Bluetooth, Wi-Fi, tudo. Pode ligar, não ligar, chamar, Alexa. Se dur no celular, vai pro banheiro, não vai pro banheiro, pode, não pode. É tudo. Muito interessante. Vou te falar, é uma coisa incrível. É bacana ver. E tudo tem que ter referência do passado e a gente aprendeu. Porque são leis do Manual do Mundo que não vão ser desrespeitadas porque a tradição mudou. Sim. A tradição e o costume pode ter mudado, mas as leis do mundo vão ser respeitadas da mesma maneira. Como eu faço para adaptar? Como eu faço para encaixar? Não é adaptar. Como eu faço para encaixar essa situação nas leis do Manual do Mundo? Como eu ponho isso aqui de uma maneira que fique kasher? Como a gente segura ele kasher com essa nova situação que está rolando aqui? Como lidar com isso aqui nesse momento encaixado na realidade do que a Torá foi dada para o Manual do Mundo a todos os tempos e por toda a eternidade. Sim. É muito legal, cara. Eu vi, por exemplo, eu lembro de uma obra de 1800 anos atrás, na Mishnah, estava falando o seguinte, o cara ele estava andando, o cara estava andando com um jarro, o outro estava andando com uma tora, o cara do jarro parou, e o cara da tora foi lá e quebrou, quem tem que pagar quem? O cara... Você tá entendendo? O cara parou, ele tinha que ficar atento, ele não ficou atento, ele entrou, então quem? O cara tem que bater atrás do carro. É isso. Então eles pegaram isso aqui. Quem paga, quem bate atrás do carro. Isso. Então, de repente, o carro não tinha carro naquela época. Mas tinha já, tinha tora, tinha... O caso é o mesmo, meu amigo. A gente só... Isso que eu ia te falar. Aliás, eu vou te falar, na justiça comum, hoje, na justiça comum, é assim que se baseiam as soluções. Quando você vai ver uma sentença de um juiz, ele fala, baseado no caso tal em que aconteceu essa situação. Baseado no caso tal que aconteceu essa situação. Baseado no... E quem faz a defesa e quem faz a acusação faz a mesma coisa. Sim. Não, baseado no caso que o cara trabalhava na empresa tal e aí cortou a mão. Baseado no outro caso que o cara estava lá andando de ônibus, foi sair, fechou a porta do ônibus, cortou a mão. Sim. Baseado no caso que o cara estava no restaurante usando a faca e cortou a mão. Baseado, considerando tudo isso. E que lá o juiz falou isso, lá o juiz falou isso, lá o juiz falou isso. Então agora a gente compila isso aqui, traz para a nossa situação do cara que estava aqui, bateu o grampeador na mão, cortou a mão. Com que caso ele se assemelha para você chegar à conclusão. Eles fazem assim. Eles fazem assim. E a gente não fala que é absurdo nem fora de tempo. Não. Né? Ninguém fala assim, não, isso aqui é absurdo, não vou fazer um negócio desse. Isso aqui é, isso aqui não é muito antigo. Não é muito antigo. É o jeito que você pode ver como julgar. No caso do judaísmo, e você trouxe, eu nunca tinha ouvido isso, a primeira vez que estou ouvindo, mas o jarro do pote que o cara tá levando aqui e o outro vem atrás, dá uma porrada e quebra o jarro do cara, se eu tô de carro, de charrete, de bicicleta, de moto, de qualquer coisa, é a mesma situação. Tô vindo atrás, bom, bati, quebrei o negócio do cara. Quem paga o quê? Não, mas é o que você está trazendo que é incrível. Já está escrito isso aqui há 1.800 anos atrás. Isso. A ideia. Então a gente dá para se adaptar. Então você sabe isso que... Aqui você trouxe uma situação, Dani, que nem é adaptação. Não, é o fato real. É o fato real. Sim. É que naquele momento você está andando com uma tora e bateu no jarro, e hoje você está andando com a bicicleta e bateu numa criança. E amanhã você bateu num carro e bateu no outro carro. É a mesma situação. A situação não mudou. Sim. A situação não mudou. É a mesma. Pronto, é engraçado. É isso. Aí ela fala, por exemplo, se era a véspera do Shabat, ele tinha que ficar atento porque todo mundo corre, então ele já não precisa, quer dizer, em momentos de apuros, então, de novo. Então, você está entendendo como que funciona? Tem que entender. Se você entende o determinado lá para trás, qual a causa, qual o momento, etc., você consegue realmente ver em outras situações. E você vê, na justiça comum, hoje em dia, tem outra coisa. Já coisa bem... Não estou falando de coisa nova. Tem a questão do dolo da culpa. Né? Então o que você falou, se o cara tá no Shabat, todo mundo tá correndo, o cara bate, será que ele teve culpa? Ou será que ele não teve culpa? Será que é dolo? Será que ele fez sem querer e bateu? Ou será que ele
bateu porque ele foi... O outro também não tem que andar devagar, porque ele tem que ser... Tudo isso é estudado e está escrito lá para trás. E daí você fala, o que isso tem a ver comigo? Como? Tem tudo a ver com a gente. Isso. E isso dá base, esse que é o interessante, para qualquer pergunta. Por isso que eu falei que todas as minhas perguntas são respondidas. Porque, na verdade, isso dá base para responder qualquer coisa. Tudo. Se o rabino tiver, vou ser honesto, você tem que pegar um rabino que está disposto a achar a resposta, você tem que pegar um rabino que está engajado no teu tema. Isso é verdade, porque às vezes você pega o rabino lá correndo na sinagoga, o cara você fala, o cara nem presta atenção em mim. Pô, também, você pega o cara correndo no meio da sinagoga. Não é assim que se faz. Exato. O cara tá no meio do clube lá, voando, e você fala, rabino. Não é assim, né, cara? O avô do meu sogro, ele era uma pessoa que veio da Europa, uma cidadezinha chamada Opel, chamada Yehuda Leib. Um dos meus filhos chamava Arelei tem o nome dele. E ele é uma pessoa extremamente culta, conhecedor do Talmud, conhecia muito o pensamento talmúdico. Então, sabe que ele conhece muito. Tinha um programa na época, na televisão, puxa, lá para trás, né? Que tinha desafios de provas de como solucionar problemas matemáticos, científicos, não sei o que, lá. Obviamente ele não assistia a isso, mas o neto dele, não, o genro dele, acho que o genro dele, se não me engano, que era uma pessoa extremamente culta, inteligente, mas não religiosa, pegava isso e dava para ele resolver. Ele chegava à conclusão das soluções baseado simplesmente na ciência talmúdica que ele tinha. Ele falou, não, isso aqui é isso. Como é que pode... Como é que ele... Da onde ele tira, né? A questão de ler, desenvolver, ver argumentos para lá e para cá. Você tem a mente afiada, né? A gente estuda desde criança, quer dizer, pensamentos, calma aí, se for por aqui, se for por ali, se for por ali, né? Então você tem as opções. E eu vou falar um paralelo aqui interessante dessa situação, que é o seguinte. A gente já falou isso aqui no programa, eu já falei várias vezes isso aqui no programa. A minha mãe, por exemplo, ela fala assim, mas é tudo rabino. É tudo rabino. Eu falo, mãe, não é tudo rabino. Desculpa, você não sabe o que você está falando. Um é especialista em matar boi. Sim. Não adianta você perguntar pro cara que mata boi se você pode... Se a mesa é caché. O cara, ele estudou isso há 100 anos atrás, ele não vê isso todo dia, é um tema que para ele não é a vida dele. O cara, ele mata boi. Se você perguntar para ele de matar boi, ele te explica tudo. Mas, cara, aí o que acontece? Como todo mundo é capa preta, de camisa branca, acho que é só chegar pro cara e perguntar que o cara responde tudo. Sim. Ele não responde tudo, porque a especialidade dele é outra. Sim. Outra coisa. Tem rabinos que gostam muito de ler. E que ele não é tão profundo. Ele tem outras habilidades. E tem rabino que ama ler, rabino da Ashkenazi. E aí, cara, eu falo, a maioria gosta, mas eu digo, tem rabinos que amam ler, né? Rabino Shammai. Pô, ama e consegue guardar. E tem um HD assim que parece, pô, do tamanho do mundo. Então, assim, você tem que saber... Porque, da mesma maneira que você tá com dor no pé e você não vai no oculista, mas ele é médico. Sabe, mas o cara é médico do olho, meu. Você vai mostrar teu pé pra ele vai falar, o que você quer que eu faça com teu pé? Olho de peixe. Exato, o cara é oculista há 30 anos, você vai 30 anos depois lá e fala, olha, eu tô com problema no meu pé. O cara fala, pô, você tá de brincadeira, vai num ortopedista. É a mesma coisa. Então, assim, também, para você poder fazer um julgamento, se a Torá tem fit para tempos modernos, não tente perguntar para o oculista se seu pé tá com problema. Porque, cara, a resposta não vem. E não vem de boa. Porque, cara, não é o que o cara tá fazendo há anos. Eu dei um exemplo uma vez, desculpa se você já vai falar, eu tô te segurando. Uma vez a gente tinha uma fazenda de gado. E uma vez eu cheguei pro veterinário que cuidava do gado. E eu falei para ele, o cachorro tá com problema, só pode dar uma olhadinha no cachorro? Ele falou, Renato, o meu cachorro vai no veterinário. Como é que eu vou cuidar do teu cachorro? Ele falou, cara, eu cuido de boi, meu. Eu não sei o que tem dentro do cachorro. Eu não lembro mais. Eu não vou conseguir mexer no teu cachorro e te falar o que tá acontecendo no cachorro. Você vai ter que chamar um veterinário de cachorro. Sim. Então, é isso. Você entende? É isso. Então, eu acho que isso aqui é um problema, porque às vezes as pessoas fazem um approach numa pessoa religiosa, rabino ou não rabino, e acha que a resposta vai vir de qualquer jeito. E às vezes ele não gosta do que ele ouve, mas ele também não foi no lugar certo para perguntar. Isso. E outro mito... E isso é o perigo, hein? Outro mito que a gente vai ter que aproveitar esse programa para poder dizer é literalmente deixar bem claro que o judaísmo não é contra a tecnologia. E muito pelo contrário.
A gente usa a tecnologia até demais. Então, hoje, a gente faz os tefilim, a gente usa tudo maquinário e uma tecnologia para deixar aquilo quadrado, para você lixar e fazer o pergaminho de um animal, que é feito de um animal, etc. A gente usa tudo máquinas incríveis para poder deixar aquilo da melhor maneira possível. Hoje a gente faz verificação de mezuzá e de tefilim e de Sefer Torah via computador. Ele te fala exatamente onde é que linha está te faltando uma letra, uma palavra, te aponta onde que está possíveis letras encostadas. Obviamente vai ter que ter um homem para poder consertar e verificar para ver se tudo aquilo que ele achou ou não, mas a gente utiliza a tecnologia, não pensa que judaísmo e tecnologia é opostos, é o anjo e o capeta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ao contrário. A gente utiliza o que tem da tecnologia para realmente exercer e fazer cada vez mais a vontade do Criador do Universo, qualquer que seja ela, em todas as nossas áreas. Isso aqui é fato, entendeu? E isso é importante dizer, porque as pessoas pensam, não, vocês são tudo velhos, etc. Não, a gente utiliza do que tem mais de moderno para poder seguir as nossas tradições de acordo com o preceito, como está escrito. Então, aonde pode, a gente utiliza. Aonde pode, a gente utiliza aonde pode, quando pode, se pode, aí você vai usar. Isso, exatamente. Então, por que você não escreve então mezuzá de uma maneira, até porque o computador? Por que não? Porque tem que ser escrito de novo, tem que ser escrito em prol daquilo. O computador não escreve em prol de nada, ele vai imprimir. Então, já que tem que ser escrito palavra por palavra numa sequência e em prol daquilo, então precisa de uma força humana. Pronto. Esta é a razão, entendeu? Mas, quando está pronto, vou verificar. Quem vai lixar? Vai ser a tecnologia, vai fazer tudo isso. Não tem problema nenhum, desde que seja de origem animal. Enfim, tem as normas, o resto a gente utiliza. Entendeu? A tecnologia. Isso aqui é muito importante. Não é um desrespeito, não é uma coisa contrária, falar, mas não tinha, porque... Não, a gente usufrui. Se Deus ele criou, a gente tem que aproveitá-lo da melhor maneira possível e utilizar das coisas modernas, para quanto mais servir Deus com mais afinco, com mais amor, com mais precisão, e está tudo certo. Sim. Está tudo certo. Isso aqui é bonito, sabe? Eu acho assim, esse negócio do modernismo, do mundo moderno, né? E o link dele com o passado nas questões da Torá, sendo o manual do mundo, é só uma questão de você querer, porque tem isso, né? Você tem que querer achar uma resposta ali e buscar aquela resposta ali. Porque senão, você vai buscar a resposta em outro lugar. Você vai perguntar pro teu amigo e o que ele falar, você faz. E beleza, tá bem assim. Mas a verdade é que se você tem um pouco de intenção de entender o que esse manual do mundo tem para te oferecer e você arrumar rabinos, que são muitos, são inúmeros, que se dedicam a essa questão de ajudar os seres humanos com problemas mundanos modernos, porque tem rabino que não tem paciência nenhuma para isso, mas tem um monte que tem. Se achar o que tem, certamente você vai levar uma resposta que nem você imagina que exista, que é o que você estava trazendo. É isso mesmo. Não, você nem imagina que existe. E aí você vai chegar lá e fala, sério? Que é caraca, assim mesmo, fala isso aí mesmo. É isso aí, fala aqui. Sim, porque a gente sai sempre a gente sempre quando fala de religioso e não religioso, então existe aquele preconceito, né? Você tem aquele preconceito, ele é antigo, ele é velho, ele é careta, ele não vai para lá, não pode, não fala sobre ele não vai te permitir, nada pode. Não é bem por aí. Não, eu já recebi resposta sua que eu fiz pergunta que você me respondeu, para você não. Só eu posso. Ou ao contrário. Ao contrário, eu não posso. Para você, não. Você pode, faz, não tem problema. Aliás, nem me pergunta mais, não quero te responder mais nada disso. Vai, tchau. Você pode, faz. Entendeu? Porque é isso. E não é ser hipócrita, não é hipocrisia. É sério, isso é baseado na tua formação, do jeito que você está, no teu estado, né? Onde você está diante do judaísmo, essa é a resposta para você. E eu vou falar uma coisa para você que eu falei essa semana, é um exemplo que eu sempre dou. Eu trabalhei numa empresa, eu fui sócio de um grupo, e tinha um cara lá naquele grupo que ele era um gerente operacional. E esse cara, e a empresa, ela tinha um determinado tamanho, X. E a empresa, nos anos que eu tive lá, foram 5 anos, a empresa cresceu muito, mas cresceu muito, muito.
E eles pegaram esse cara que era gerente operacional de uma das operações e colocaram para cuidar de todas, colocou ele para cuidar de todas as operações. E o cara estourou. O cara não aguentou, o cara não dava conta. Não rendeu. Não dava conta. Um dia eu entro na sala do meu sócio falou assim, não, mas esse cara, meu puta de um burro. Eu falei, não. Eu falei, olha, desculpa, você está completamente errado. Ele não é burro. O que acontece com ele é o seguinte, o limite dele era aqui. Aí você pegou, levou o cara nesse limite. O cara não chegou. Então não adianta você querer puxar uma pessoa que não tem aquele limite. Ele vai espanar. Pra você ter noção do nível que chegou esse cara, ele não via a resposta do e-mail que veio abaixo para ele fazer o e-mail dele. Ele falava o mesmo assunto que tinha acabado de ser respondido. Você não me mandou a resposta, mas era o que você tinha feito imediatamente embaixo. Que o cara já não... ele não estava conseguindo ler nada, não conseguia participar de nada. O cara pirou, o cara... Surto. O cara saiu de rotação. Então, a gente tem que entender isso, que cada um tem o seu limite. E isso tá certo. Isso não tá errado, isso tá certo. Então, tem rabinos que têm limites, tem rabinos que são seres humanos normais, e tem nós, do outro lado, que vamos praticar a religiosidade de uma determinada maneira, vamos querer fazer alguma coisa, que às vezes uma coisinha para um é o universo inteiro. Não é... Uma coisinha que esse cara se propõe a fazer é a Torá inteirinha, tudo aplicado naquele negocinho que ele está disposto a fazer, porque o cara não estava disposto até então a fazer nada. Entendeu? Então, assim, tem que se tomar cuidado, porque, não, a Lenise, agora vai falar que pode, porque, tá vendo, hipócritas, isso aqui pode tudo, fala, tá vendo? Porque o cara, esse aqui tem dinheiro, né? O cara dá dinheiro. Entendeu? Tipo, não adianta você puxar o cara acima do limite dele, porque você estoura o cara. E aí o que vai acontecer? Aí o cara sai fora. Sai fora. Então, assim, como você falou, tem que ter o ser humano do outro lado que está disposto a fazer essa análise, entender, ser profundo o suficiente também para saber falar onde está a leniência, onde não está, e o que pode e o que não pode, para poder fazer com que a situação seja favorável à aplicação de uma lei no mundo moderno para uma pessoa que tem uma vida de determinada maneira e que ela possa evoluir juntamente com o mundo moderno dela, entendeu? Tipo, é isso. Feeling é muito importante, sabe? No meio que a gente está vivendo, nessa mudança de humano para máquina, né? De uma maneira tão grande que a gente está mudando, a gente está perdendo, muitas vezes, estamos perdendo o contato físico e o feeling entre pessoas. Isso é péssimo. Então isso aqui é um negócio que a gente tem que se preocupar bastante. Eu até agradeço o Criador do Universo, que, entre aspas, conforme a nossa tradição, proíbe de usar toda e qualquer tecnologia no sábado, porque pelo menos eu sento com meus filhos, eu posso ver cara a cara e conversar com eles numa sexta-feira à noite ou num sábado, coisa que durante a semana é inviável hoje em dia. Até para o bebê, que já nasce assim. Isso. Então, eu acho que isso é incrível. Uma geração que não gosta mais de falar, só gosta de escrever. Escreve. Eles escrevem 20 mensagens para resolver um negócio que você falando resolvia em 30 segundos. Mas porque ela não está entendendo o que você está falando, e não está entendendo, você está perguntando, o cara não está entendendo, você está vendo que ele não está entendendo, você está tentando fazer ele entender, ele não continua a entender. Loucura. Esse contato humano realmente Bastava ligar, falar, um segundo e resolveria. Porque até você entender o que o cara está escrevendo, preciso entender o que ele escreve, porque não se lê o que ele escreve. Isso. Eu vou te falar, esses dias atrás teve uma situação, me mandaram uma mensagem, eu fiquei ansioso. Não é ansioso, eu não sou ansioso. Eu fiquei ansioso, fiquei tenso, me deu uma tensão por causa da mensagem. Quando eu cheguei na situação, as pessoas estavam rindo, mas rindo que estava tudo bem. A mensagem chegou para o meu ouvido tensa, chegou pesada. E eu fui para aquele lugar já me preparando para... Eu falei, cara, não vai ser fácil. Não era, tinha nada a ver. Eu cheguei lá, era todo mundo rindo, se divertindo. O assunto entrou, rolou normal no meio da palhaçada, no meio da risadeira, tal, não sei o quê. E eu lá, cara sofreu achando que antecipação. Rabino Dani, Papo Kasher, como sempre, passando muito rápido, muito bom tema. Voltaremos a semana que vem, se Deus quiser, às 8h30 da noite, terça-feira, para mais um Papo Kasher, com temas incríveis, relevantes, bacanas, que a gente espera que vocês gostem. Indiquem para amigos e inimigos, como eu falo sempre. Nós estamos no YouTube,
Instagram, Spotify. Então, assim, não tem como não achar a gente, não tem como não assistir o Papo Caché. Não viu hoje? Semana que vem ele tá lá penduradinho lá, guardado, bonitinho para você assistir. E se puderem falar para as pessoas, estamos chegando, Rabino Dani, a quase 10 mil, Rabino Dani. Caramba. 10 mil no Instagram. Ótimo. Quem sabe vocês não ajudam a gente a fazer as pessoas seguirem mais e mais e mais para a gente chegar aí nos nossos 10 mil seguidores, Rabino Dani. Lembrando que a gente nunca pôs R$1 de nada, a gente está aqui para ajudar, para passar nossa mensagem e fazer com que a gente toque o coração, que seja de uma pessoa, a gente já está feliz da vida. Tô certo, Rabino Dani? Falei 100%. Por você. 100%. Semana que vem, terça-feira, 8h30, se Deus quiser, Lechaim, Lechaim, Rabino Dani. Lechaim, Lechaim,